Olá, queridos, mais um vídeo. O vídeo vai falar sobre pecado, algo bem falado na Bíblia, no meio evangélico, é algo que todo cristão deveria saber. Um assunto vital, importantíssimo. E a Bíblia, ela dá vários exemplos de pecados, né? Existem vários. A pessoa pensa que pecado é só matar, roubar, jogar. Mas tem vários tipos de pecados lá na Bíblia. Fala sobre fornicação, inveja, lascívia, sensualidade, orgulho, inveja, bebedice, glutonarias, dissensões, iras, pelejas. Você vê os frutos da carne lá em Gálatas. Enfim, tem várias palavras torpes, né? Palavrões. Então, são várias coisas que a Bíblia condena e qualifica como pecado. Uma tradução bem clássica para pecado é errar o alvo. O ser humano erra o alvo quando peca. Qual é o alvo? Fazer a vontade do Altíssimo, cumprir o que está na Bíblia, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Então, quando ele peca, ele erra o alvo. E é necessário arrependimento e perdão. Em Cristo temos o perdão dos nossos pecados. Na Bíblia você encontra também sobre pecado outras terminologias como iniquidade, transgressão. Você pode encontrar aí outros também terminologias muito utilizadas, transgressão, né? Transgredir, passar por cima do limite de uma lei, da lei de Deus, né? Iniquidade, depois que você pesquisa, iníquo, você vai encontrar ele sem lei, talvez você encontre também iniquidade é perversidade, né? Pessoa que faz aquilo fora dos padrões de Deus, fora do padrão bíblico, comete coisas que estão fora do padrão bíblico. Vamos ler. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Está falando aí que pecado é iniquidade. 1 João 3,4. Pessoa que não segue a lei de Deus, segue a Bíblia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Né? Não reine, não deixa o pecado reinar, tomar conta, invadir o corpo mortal, né? Para lhe obedecer, não dê lugar ao homem carnal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Concupiscências na Bíblia é vontade exagerada da carne, da natureza terrena, da natureza pecaminosa, da parte que herdamos de Adão. Então, concupiscências na Bíblia sempre tem uma conotação negativa. Então fala para o pecado não reinar no nosso corpo, né? Não obedeceis à nossa vontade, de fazer os desejos pecaminosos da nossa carne. 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Olha a iniquidade de novo aí. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha que coisa linda aqui. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Ou seja, morreu para o mundo e viveu para Deus. Uma nova vida, uma nova criatura, né? Romanos 6,4 fala, viver em novidade de vida, uma nova criatura, nascida de novo, né? Como Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água do Espírito, nascer de novo, de forma alguma poderá entrar no reino dos céus. Aqui diz, e convivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Fazer aquilo que é certo. E na Bíblia encontramos a justiça. O reino de Deus é, Romanos 14,17, o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. É justiça. Faz parte do reino de Deus. Tem que fazer parte do cristão. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da graça, o pecado não domina, não pode ser dominado pelo pecado, e sim pela graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Então, ou seja, todo mundo peca, mesmo estando debaixo da graça. Todos nós pecamos, todos os dias. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes
por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Fala da obediência, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecerdes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6, do 12 ao 18. Libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça em Cristo. Quando aceitamos a Cristo, quando nascemos de novo, quando estamos aí alicerçados na palavra de Deus, somos servos da justiça, libertos do pecado. O verdadeiro cristão não tem prazer em pecar. Peca, mas não tem prazer em pecar. Não vive debaixo da sentença do pecado. Peca, mas se arrepende e pede perdão. Não vive ali fazendo as concupiscências da carne, exaltando, né, as concupiscências da carne. Continuando. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. 10. O mandamento que era para a vida, achei em que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. 13. Logo tornou-se bom em morte. Medite sobre isso aí.